Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 26 de junho de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $107.200 americanos, com uma pequena queda ao longo dessas últimas 24 horas de 0,36%. Se o BTC está em queda ao longo desse último dia, o Ether está no caminho oposto. O Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, está com uma valorização de aproximadamente 1,17% ao longo dessas últimas 24 horas, com cada unidade cotada nesse instante em aproximadamente $2.430 americanos. A gente vê que essa valorização do Ether é um ponto fora da curva dentre as principais criptomoedas nesse instante. XRP está caindo mais de 3, Solana está caindo mais de 2, Dogecoin está caindo mais de 3, Cardano está caindo mais de 4. Então a gente vê que a valorização do Ether, por exemplo, é a única dentro do top 10. E isso é, sem sombra de dúvida, um resultado muito expressivo para o segundo maior criptoativo do mercado, que inclusive conseguiu no dia de ontem ter novamente uma entrada no ETF. O ETF de BTC Inflow teve entrada, é verdade, mais um dia consecutivo de entrada no ETF de Bitcoin, foram 5.174 BTC, liderados pela BlackRock, que só a BlackRock comprou 3.169 Bitcoin, mas o ETF de Ether Spot também teve entrada, foi o terceiro dia consecutivo de inflow, com 24.677 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 60,4 milhões de dólares. Significativo porque a gente vê que esse fluxo está bastante impressionante. O ETF de Ether Spot demorou um tempo para ganhar atração. Ao longo desse ano de 2025, a gente viu em diversos momentos ele tendo saídas diariamente, só que de 2 meses para cá, desde o início de maio para cá, a gente está vendo justamente um fluxo bastante impressionante. Então, enquanto o preço do Ether, inclusive, caiu ao longo desse último mês, ao longo dessa semana, por exemplo, o Ether caiu 3%. Mas mesmo assim, os ETFs continuaram com entradas bastante impressionantes. E mais do que isso, a gente vê um aumento também do interesse institucional por Ether. Inclusive, a Sharp Link Gaming, que é uma empresa de apostas esportivas, anunciou um aumento na exposição em ETH. Eles compraram mais 30 milhões de dólares em Ether, com preço médio de $2.513 cada um. Agora, para vocês terem uma ideia, a empresa detém mais de 188 mil ETH, avaliados em 457 milhões de dólares. Eles levantaram dinheiro para comprar esses Ethers em ação, venderam ação para levantar verba para poder comprar Ethereum e com isso chegaram a essa impressionante marca. Inclusive, após esse anúncio, o que aconteceu? As ações da empresa subiram cerca de 7%. Então é interessante a gente ver que esse movimento de tesouraria em criptomoeda não está ficando restrito somente ao Bitcoin. O Ether também está atraindo cada vez mais atenção de diferentes empresas ao redor do mundo. Ainda falando sobre a questão de tesouraria em cripto, sem sombra de dúvida, apesar da gente ver que está crescendo sim a tesouraria em outras criptomoedas, como Ether, como Solana, como BNB, o Bitcoin vai ser sempre o king, o Bitcoin vai ser sempre o rei. E cada vez mais empresas de diversas áreas têm comprado Bitcoin, ou têm anunciado pelo menos planos para comprar o Bitcoin como um ativo de tesouraria. E agora foi a vez da Green Minerals, que é uma empresa norueguesa de mineração em águas profundas, anunciando que planeja comprar 1,2 bilhão de dólares em BTC como um investimento de longo prazo. Abre aspas, o Bitcoin é uma alternativa atraente ao dinheiro fiat tradicional, ao dinheiro fiduciário tradicional, fecha aspas. Ou seja, o objetivo deles é mitigar os riscos da desvalorização que o dinheiro fiduciário, o dinheiro emitido pelo Banco Central tem com o Bitcoin, ou seja, uma forma de proteger o capital da empresa pensando no longo prazo. E isso, que nem eu falei, tem sido visto por empresas ao redor do mundo todo. Estados Unidos, China, Noruega, Brasil, Japão. E a Metaplanet, inclusive, comprou mais 1.234 BTC e conseguiu, com isso, ultrapassar a Tesla. A Tesla era a 7ª colocada no ranking de maiores detentores corporativos. A Tesla que tem 11.509 Bitcoin, mas agora a Metaplanet fez essa nova compra e fez a ultrapassagem, detendo 12.345. Inclusive, eles são os primeiros colocados, se a gente tirar todas as empresas americanas da lista,
a Metaplanet é a primeira colocada. E eles estão bem próximos do sexto colocado, que é a CleanSpark, que é uma outra empresa norte-americana, né, listada na Bolsa Americana, que tem 12.505. Então, se a Metaplanet seguir esse rumo nas próximas, esse fluxo, né, esse ritmo que tem conseguido, esse mesmo pace, ao longo da próxima semana, a gente vai ver essa ultrapassagem. A Metaplanet está seguindo com tudo a cartilha da Strategy de acumulação de Bitcoin em um ritmo extremamente acelerado. E isso a gente também está vendo no Brasil, onde a Melius, que é a atual 36º maior detentor corporativo de Bitcoin, está comprando bastante, inclusive se tornando o maior detentor corporativo da América Latina, uma marca muito importante. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia aqui do Brasil. O Congresso brasileiro derrubou o aumento do IOF e impôs uma nova derrota ao governo federal. Então, os decretos que versavam justamente sobre o aumento de IOF foram derrubados pelo Congresso brasileiro e agora as atenções vão se voltar para a apreciação da medida provisória 1303 de 2025. Essa medida provisória é justamente aquela que acaba impactando ainda mais o mercado cripto, porque extingue a questão do limite de 35 mil por mês, acaba equiparando também ali a exchange nacional e internacional nos tributos, enfim. Agora, essa medida provisória vai ser apreciada pelo Congresso. O decreto que aumentava o IOF foi derrubado e isso já acaba ajudando um pouco o mercado. Por exemplo, algumas corretoras que utilizam serviço de Crypto as a Service, ou seja, que utilizam algum outro serviço de um provedor de liquidez por trás, como é o caso do próprio Nubank, como é o caso do Mercado Pago, da Exchange, né, do Mercado Livre, acabaram tendo que aumentar as suas taxas por causa desse aumento de IOF. E agora, com essa derrubada, eles vão diminuir novamente o custo e vão deixar de repassar esse custo para o consumidor final. Então, essa derrota do governo já ajuda um pouco o mercado cripto, mas sem sombra de dúvida, a apreciação dessa medida provisória é algo ainda mais importante para a gente. Afinal de contas, a extinção dessa isenção para ganho de capital menor do que R$35 mil é algo que vai afetar muito o mercado e, pior do que isso, vai afetar muito, principalmente, o pequeno investidor, aquela pessoa que compra pouco Bitcoin, aquela pessoa que não tem muito capital. Mais uma vez, esse governo fala que está fazendo medidas que vão afetar somente os moradores de cobertura, abre aspas e fecha aspas, mas na verdade é muito pelo contrário. Quem acaba pagando é justamente os que têm menos dinheiro, os que têm menos capital. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se você está escutando a gente pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para ser avisado sempre que a gente soltar qualquer novo episódio. E se você estiver escutando a gente por algum provedor de música, algum streaming de música, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, passa a seguir a gente por aqui, dá 5 estrelinhas para o nosso podcast, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado pela sua ajuda e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!